Amém, vamos orar. Deus, nós sabemos, Senhor Pai, que nossos corações, Senhor Pai, são sempre prontos a aplicar a verdade ao mundo, Senhor Deus, às outras pessoas, mas sempre resistentes a aplicarmos a verdade a nós mesmos, a olharmos nós mesmos, Senhor Pai, não para outras pessoas, mas para o espelho da Tua Palavra e vermos, Senhor Pai, a nossa própria feição. A afeição que descreve, Senhor Pai, ó Deus, as motivações dos nossos corações, Senhor Pai, a luz que há nele, Senhor Deus, as pessoas que mostram, Senhor Pai, se estamos sendo levados pela Tua Palavra a um espírito de contrição, de arrependimento, de ser realmente moldados, Senhor Pai, pelas Tuas mãos, ou de rebeldia, Senhor Pai, de autojustificação, ó Deus, de uma explicação para cada coisa em nossas vidas que não estão de acordo com a Tua Palavra. Não queremos ser assim, Deus. Não queremos ser como aquele homem descrito por Tiago, Senhor Pai, que diz que muitos são como um homem que olha seu rosto no espelho ao ouvir a palavra, mas que quando sai de frente do espelho logo esquece como estava. Então, Senhor Pai, tudo é perdido. Não queremos ser como o Senhor Pai, o Teu Filho, disse que grande parte, Senhor Pai, das pessoas que ouvem a proclamação da verdade são, ó Deus, são como o terreno, Senhor Pai, na beira do caminho, são duros, a semente não entra, Senhor Pai, não penetra fundo, então os pássaros, o diabo vem e rouba a verdade muito antes de chegarmos em casa, Senhor Pai, depois de um momento como esse. A verdade já não está lá, a verdade se foi. Ó Deus, é trágico se o diabo consegue, Senhor Pai, roubar a verdade que foi semeada em nossos corações, ou aqueles que têm, Senhor Pai, uma camada de pedra, Senhor Pai, que sempre abraçam com alegria a verdade, mas nunca têm raízes, por isso não há durabilidade necessária, Senhor Pai, para a transformação contínua, ou aqueles, Senhor Pai, que são como a semente entre os espinhos. Então elas podem, Senhor Pai, ouvir a verdade, Senhor Pai, um dia como esse, mas os cuidados da vida, Deus, os cuidados da vida parecem tão inocentes, Deus, trabalhar, ó Deus, cuidar de casa, filhos, ó Deus, estudar as coisas comuns da vida. A Tua Palavra diz, Senhor Pai, que essas coisas, se não são colocadas no lugar adequado em nossas vidas para servir ao Teu propósito, essas coisas sufocam a semente como espinhos, Senhor Pai, e logo, Senhor Pai, o dia a dia, Senhor Pai, a semana, o corre-corre, rouba completamente, não há nenhum fruto verdadeiro. E aqueles que têm um coração duro por baixo de uma camada de terra, Senhor Pai, não tendo raízes fortes, não podem enfrentar nada que tire, Senhor Pai, ó Deus, um ambiente ideal. Então, Senhor Pai, quando vem as aflições, Senhor Deus, quando vem, Senhor Pai, ó Deus, a oposição do mundo, Senhor Pai, quando vem as perdas, quando vem, ó Deus, o sol nasce em sua força, como não há, Senhor Pai, raízes, então se murcha, ó Deus, e tudo isso, Senhor Pai, é o maior desperdício que esse mundo já viu, Senhor Pai. Falamos tanto em desperdício de alimentos ou de água, Deus, mas o maior desperdício é o que fazemos com a pregação da Tua Palavra, Deus. Às vezes estamos expostos à Tua Palavra durante 10, 20 anos e, Deus, ainda somos meninos, ainda somos, Senhor Pai, o que éramos antes. Ó Deus, na vida biológica, se alguém se alimenta há anos e não cresce e continua exatamente como é uma tragédia. Todos vão correr, todos farão tudo o possível para descobrir o que está acontecendo, mas é tão comum, Senhor Pai, as nossas almas ficarem assim, Senhor Pai, sempre no mesmo ponto, sempre as mesmas quedas, sempre as mesmas a mesma escuridão, que como um ciclo volta e volta, e nunca a maturidade, Senhor Pai, nunca, ó Deus, o fruto que Te glorifica, que haja abundantes frutos, ó Deus, a partir, Senhor Pai, da adoração que, Senhor Deus, terminamos de elevar a Ti, e da meditação da Tua Palavra, para que, Senhor Pai, todas essas bênçãos um dia, Senhor Pai, não sejam usadas contra nós quando tivermos que comparecer diante de Ti. Todos esses privilégios não se transformem em maldição, mas sejam realmente uma bênção
para nós, Senhor Pai, dia após dia, um deleite do coração, o alimento da nossa alma, ó Deus, e a paz que excede todo entendimento. É o que nós desejamos, Senhor Pai, é o que nós oramos a Ti, para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Uma das piores coisas é nós termos um vocabulário evangélico, mas não conhecermos o Evangelho. Porque quando nós temos um vocabulário, nós, se não preenchermos o significado desse vocabulário com a coisa correta, nós vamos preencher com alguma coisa. Então, se a gente tem um vocabulário evangélico sem conhecer o Evangelho, a gente acaba preenchendo esse vocabulário com as noções, com o ensinamento que vem de outro lugar. E você fica no pior dos mundos, com um vocabulário que foi alimentado pelo humanismo secular. Por exemplo, essa semana alguém estava me dizendo: olha, eu não sei se isso é para mim, porque o que o cristianismo ou o evangelho, não é, diz, essa coisa do miserável, essa teologia do verme, isso acaba conosco com o tempo, nós ficamos vulneráveis e não sabemos lidar com os dramas, nossa autoestima. E eu achei aquilo triste, mas pelo menos era claro. Aquela pessoa conviveu um tempo com o Evangelho, ela sabia o vocabulário, mas ela nunca conheceu o Evangelho, e ela preencheu essas afirmações com noções seculares, e ela realmente não experimentou nada a não ser o amargor de você falar sobre Deus sem conhecê-lo, e de usar vocabulário evangélico sem conhecer o Evangelho. Eu diria que isso é muito comum, e o apóstolo Paulo, falando a respeito disso, ele diz assim em Gálatas 5, 26 até 6:5, ele diz assim: irmãos, se alguém é pego em pecado, você que é espiritual deve restaurá-lo gentilmente, mas observe a si mesmo, ou você também pode ser tentado. Carreguem os encargos uns dos outros, e dessa maneira vocês cumprirão a lei de Cristo. Se alguém pensa que é algo quando não é nada, ele se engana. Cada um deve testar suas próprias ações, então ele pode se orgulhar sem se comparar com outra pessoa, pois cada um deve carregar sua própria carga. Uma outra versão diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em um pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, está enganando a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Essa é a resposta para aquela pessoa que pelo menos teve coragem de verbalizar isso, ou daquelas que na verdade usam jargão evangélico, não conhecem o Evangelho, usam as palavras, mas o que norteia a vida, as decisões e como enxerga a vida é pegar emprestado as noções do humanismo e colocar nessas palavras. Como isso não vai funcionar, as pessoas começam a tirar parte dessas palavras que não há como preencher com algo realmente que possa vir de fora, não é? Qual é o contexto disso que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele continua dizendo assim: mas se vocês se mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e se vocês viverem pelo Espírito, de modo algum vocês vão satisfazer os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. É nesse contexto que vem esse texto famoso, né? Eles estão em conflito uns com os outros, de modo que você não faça o que deseja. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas:
imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Agora, o que é esse livro, né, da qual a gente leu esse pequeno trecho? É o livro dos Gálatas. Antes de tudo, a gente sabe que Gálatas é uma exposição do Evangelho. É por isso que ele é tão importante na Reforma, tão importante finalmente na compreensão de Martim Lutero, por exemplo, do Evangelho. Gálatas é a grande exposição do Evangelho, e é um anunciado o delineamento poderoso para a gente ter uma visão correta, né? Para a gente não ficar como aquela pessoa com as palavras do Evangelho sem o significado que o Evangelho dá a elas, só o vocabulário, né, com outro significado. Gálatas vai delinear o que é o Evangelho, né, de maneira completa, não é? O que é o essencial, o núcleo, o coração da mensagem cristã. Ou seja, o coração do Evangelho você tem nesse pequeno, grande livro do apóstolo Paulo. Agora, a segunda coisa que a gente sabe sobre os Gálatas e sobre essa carta é que ela foi escrita para um grupo de cristãos, não de uma igreja. Um grupo de 4 ou 5 igrejas que estava naquela região, e estavam sobre os mesmos efeitos das mesmas coisas, e estavam enfrentando uma dificuldade comum às igrejas de toda aquela região. Então, quando você junta essas duas coisas, você percebe algo impressionante, porque essa é a maior exposição do Evangelho por excelência de toda a Bíblia. E você vê, ela não está sendo mandada para o mundo, mas para a igreja. Ou seja, a grande exposição do Evangelho, para que houvesse uma compreensão e não um esvaziamento do Evangelho, era para igrejas. Foram igrejas que tinham vocabulário, mas não mais o Evangelho, e não sabia mais o significado, e preenchiam isso com outras noções. O ponto de Gálatas é que os cristãos precisam continuamente do Evangelho, precisam conhecer não apenas o vocabulário, mas o significado e a aplicação dele em todas as coisas. E se nós não sabemos enxergar as coisas, incluindo nossa alma, que era o problema que a pessoa estava tendo, à luz do Evangelho, você não tem o Evangelho, né? Então, os cristãos ou pessoas no ambiente cristão podem não entender nada do Evangelho, mas é óbvio que eles são capazes de repetir frases, palavras, não é? Ter vocabulário sem conhecimento. Os cristãos precisam se certificar de que continuamente eles estão entendendo o Evangelho em cada situação, que a sua vida em cada parte é alinhada com o Evangelho, que cada área da sua vida, sem exceção, esteja digna do Evangelho. Como Paulo, por exemplo, fala para Pedro em Gálatas 2,14, quando Pedro começa a agir de uma maneira diferente, porque chegaram algumas pessoas de Jerusalém. Paulo não diz assim: olha, você tem que olhar mais, você se afastou do que a lei diz. Não, ele diz assim: a sua conduta não está de acordo com o Evangelho. Você vê, todo tipo de conduta
Nós precisamos pregar continuamente o Evangelho, como Paulo está fazendo aqui, para a igreja, para nós mesmos, porque cada área, meu casamento, tem que estar, as minhas atitudes lá tem que estar de acordo com o Evangelho. Quando eu penso na minha alma, cada coisa que eu penso sobre a minha alma deve estar de acordo com o Evangelho. Quando eu trabalho, quando eu me relaciono com as pessoas, tudo deve estar de acordo com o Evangelho. Mas se eu não conheço o Evangelho, como eu posso ver tudo à luz do Evangelho e ver, isso está de acordo com o Evangelho? Paulo então diz para Pedro, a sua conduta não está de acordo com o Evangelho. Ele diz, você não está alinhado na sua postura diante dessas igreja, né, desses irmãos, você não está manifestando a verdade do Evangelho, até quando está contando outra história. Então é isso que a gente deve fazer, isso que Paulo está fazendo aqui. Quando você olha para Gálatas, ele está alinhando tudo ao Evangelho. Quando você estuda o livro de Gálatas, você vai ver que Paulo pega todas as coisas, todos os assuntos, todas as definições, tudo que nós somos, o que é nossa alma, o que enfim, todas as coisas, e ele alinha aquilo ao Evangelho. Ele alinha, olha, assim está digno do Evangelho. Se você tem um vocabulário, mas não tem o conhecimento do Evangelho, você não pode alinhar nada ao Evangelho. Então há uma necessidade contínua da pregação do Evangelho, como Paulo está fazendo aqui, para a igreja. Então ele aborda um assunto realmente muito atualizado para nós, nessa era psicologizada, né? Psicológica. Ele está falando sobre a nossa autoimagem, que é aquilo que aquela pessoa disse, essa teologia do verme, do miserável. A gente acabou de cantar um hino que começou com essa frase do apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Mas você vê, você pode falar essas coisas sem se sentir miserável, e se você achar que é miserável de alguma forma, você ficar para baixo, porque você não quer ser miserável. Ou seja, ou aquilo não tem nenhum significado verdadeiro, a palavra é vazia de significado. Quando eu digo, eu sou miserável, eu sou um nada, eu não acho que eu sou um miserável, um nada. Aquilo é só o jargão evangélico, são só palavras sem sentido. Porque quando eu acho que eu vou, para me viver bem, eu preciso de uma grande autoestima, e aí eu vou recorrer não ao Evangelho, eu vou recorrer ao humanismo secular. E eu continuo usando esse vocabulário, mas ele é totalmente vazio. E quando algumas pessoas igual essa pessoa percebe isso, ela diz, olha, não é para mim, não funciona. Então Paulo está falando sobre a autoimagem, está falando sobre a nossa autoestima, e está falando sobre a nossa autoavaliação. Ele está dizendo o seguinte, vocês fazem isso à luz do Evangelho? A maneira que vocês abordam essas coisas, vocês mesmos, sua autoimagem, sua autoestima, sua autoavaliação, você faz isso de maneira digna do Evangelho? Ele está fazendo isso o tempo todo. Então imediatamente eu gostaria de mostrar o paradoxo único, da autoimagem no Evangelho. O que o Evangelho traz, que não tem nada no mundo, na psicologia humana, na teorização do como a alma funciona, não tem nada que sequer se aproxime dessa realidade, da sua riqueza, da sua inteireza, e de como isso está de acordo com o Evangelho. E como qualquer coisa sobre minha alma que não esteja de acordo com o Evangelho e não seja digno do Evangelho, não faz nada por ela, não é? Ou seja, como olhar para nós mesmos de acordo com o Evangelho? Como olhar para nós mesmos, que o meu olhar seja digno do Evangelho e as minhas conclusões sejam dignas do Evangelho. É sobre isso que Paulo está dizendo. E aqui você sente que começa com um paradoxo meio difícil a princípio, quando você olha o versículo 13 e 4, ele diz assim, se alguém pensa que é alguma coisa quando não é nada, ou se alguém pensa que é algo quando ele na verdade não é nada, ele está enganando a si mesmo, ele está mentindo para si mesmo. É óbvio que qualquer visão mentirosa de mim mesmo não está de acordo com o Evangelho.
nem é digna do Evangelho. Então, qualquer visão que eu tenha minha, de mim mesmo, que penso que sou alguma coisa quando eu não sou nada, é um engano, é uma mentira. Cada um deve testar suas próprias ações. Então ele pode se orgulhar de si mesmo. Estranho, não é? Outra vez, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar sua própria carga. Agora, quando você lê isso assim, Paulo querendo que nós tenhamos uma autoimagem de acordo com o Evangelho, ou digna do Evangelho, o que a gente sente é uma certa tonteira, uma certa desorientação. Parece que nós saímos muito rápido de um tipo de ambiente para outro, do tipo do pensamento do humanismo secular para outro totalmente diferente. Evidentemente, quando você está, por exemplo, quando você faz um mergulho, nós sabemos que há toda uma tabela que a pessoa, o mergulhador, dependendo das profundidades que ele vai, tem que fazer uma descompressão. Ele não pode sair de um ambiente para outro ambiente. Nosso organismo não tem a capacidade de sair de um ambiente para outro de repente. Se você vai fundo e você sobe muito rápido, bolhas de nitrogênio se formam na tua corrente sanguínea, e se você subir assim você vai morrer, porque essas gotas, essas bolhas de nitrogênio vão agir como coágulos no teu sistema, e você sobe rápido e morre. Então a pessoa tem que subir, parar tanto tempo numa determinada profundidade e depois subir. É por isso que é uma tragédia se acontece alguma coisa que obrigue alguém a subir rápido demais, porque ele está subindo porque aconteceu algum problema, por exemplo, que não há oxigênio suficiente, mas se ele subir rápido, ele vai morrer. Ele vai ter que fazer a descompressão. Se não houver ninguém para levar para você oxigênio, então você vai morrer ou afogado ou de embolia por causa do nitrogênio no sangue. Não há escapatória, desculpa. Por quê? Porque você saiu do ambiente de uma pressão do fundo do mar para outro, que é a superfície, de uma maneira muito rápida. E quando você sai de tudo que o ser humano já, por instinto, acha de si mesmo, e de tudo que ele ouve do humanismo secular, ele sai rapidamente para o que é o Evangelho, você tem essa sensação, sai muito rápido de uma coisa para outra, e você fica meio zonzo, não é? E é o que acontece aqui nesses dois versos. Paulo diz que algo que é tão diferente e oposto, porque no versículo 3, Paulo está dizendo que nós não somos nada. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, ele engana-se a si mesmo. Ele está dizendo, nós somos nada. Mas de repente no versículo 4 ele diz que nós chegamos a outra coisa que é tão oposta, porque diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Como não ser nada e orgulhar-se de si mesmo? Você sai de um ambiente para outro muito rapidamente, e isso fica parecendo, para quem está lendo, algo que não faz sentido. Num versículo ele fala que você não é nada, e no outro que você pode se orgulhar de si mesmo sem se comparar com ninguém. Então qual é o problema? O que está acontecendo aqui? O que o paradoxo está falando para nós, que aquela pessoa nunca entendeu? E eu acredito que grande parte dos cristãos apenas usam o vocabulário cristão sem nunca conhecer o que enche o vocabulário, né? O significado, estão na mesma condição. Por isso que mesmo aqueles que às vezes que afirmam as verdades, quando vai para o mundo prático, ele vai e abocanha o humanismo secular. Aquilo não tem nenhuma praticidade para ele, porque na verdade aquilo não tem um significado verdadeiro. Era apenas um vocabulário vazio que ele tinha em seu estudo, na sua confissão de fé, nos seus cânticos, mas não há significado verdadeiro para sua mente e coração. Então, primeiro, não somos nada.
Antes de mais nada, então, o nada, né? Se alguém pensa que é algo quando não é nada, ele engana a si mesmo. Isso é muito direto, muito franco e muito difícil de você dizer que não está entendendo o que o apóstolo Paulo está dizendo, não é? Eu li um comentário sobre Gálatas, de Perkins, um dos puritanos, tem uma obra enorme, e ele estava falando exatamente a respeito disso. Ele disse que às vezes, como sempre, as traduções nos afastam um pouco da clareza, não é? E obscurece. Então há essa justaposição enfática dessas duas palavras, algo e nada. São coisas totalmente opostas, né? O contraste não poderia ser mais vívido, mais claro, não é? Não há nada entre algo e nada. Se uma coisa existe e a outra não é nada, não há nada que você possa dizer o quão perto uma está da outra, porque o nada para algo é uma distância sem fim, não é? Então nenhum crente tem o direito de se considerar mais do que nada, é o que a Bíblia diz. Essa pessoa disse que esses ensinamentos, não é? Ela chama a teologia do nada, do miserável, do verme, é péssimo para a autoestima e, enfim, todas as coisas que vêm a partir disso. Então há essa distância que não podemos mensurar entre algo e nada, e nós não somos nada. Então o que você acha disso? O que nós vamos fazer com isso? O que vamos fazer com essa afirmação? Vamos falar nos nossos hinos, eu não sou nada. Isso não tem nenhum significado, porque a gente acha que a gente é um monte de coisa, não é? E esse não é o único lugar onde Paulo fala sobre isso, eu não sou nada. Então, por exemplo, Paulo é extremamente duro quando ele fala sobre isso, no sentido de que ele não dá voltas e nem deixa espaços, não é? Então a gente pode usar Paulo como um estudo de caso sobre isso. Da mesma maneira, quando a gente estava olhando Filipenses, a gente pode olhar o próprio Paulo como um estudo de caso daquilo que ele estava dizendo. Aqui é a mesma coisa. Em 1 Coríntios 15, 9, Paulo diz assim: porque eu sou o menor de todos os apóstolos e nem mereço, na verdade, ser chamado de apóstolo, porque ele perseguiu a igreja. Então ele está dizendo, porque eu sou o menor de todos os apóstolos. Você pensa, Paulo é o menor de todos os apóstolos? Olhando assim, eu acho que ele é o maior de todos os apóstolos, não é? Qualquer avaliação que corresponda à realidade, ele é o maior. Mas fica pior, porque em Efésios 3,8 Paulo diz: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Como eu estava dizendo na hora que eu estava no momento da oferta, você vê que cada uma dessas coisas, sofrer, pregar, contribuir, é vista por coração de Deus como um privilégio, não é? E Paulo está dizendo isso: foi-me dada, apesar de eu ser o menor dentre todos os santos, foi-me dada essa graça de eu ser um porta-voz, de eu poder proclamar Cristo entre as nações. Então ele não está apenas dizendo, olha, eu estou no fundo e há muitos apóstolos que estão na minha frente e eu sou o menor dos apóstolos. Você pode dizer assim, e muitas pessoas vão dizer, não só sobre Paulo, mas sobre qualquer um de nós, isso é só falsa humildade, e às vezes é mesmo, né? Essa pessoa não acha que ela é o menor, que ela não é nada, ela está falando só isso, como as pessoas dizem que todo mundo merece ir para o inferno, até alguém que ela diz amar ter ido para o inferno. Aí ela tenta mudar o evangelho para a pessoa não ir para o inferno, porque é óbvio que aquela declaração era vazia, é óbvio que essa acusação muitas das vezes é verdade, isso é uma falsa humildade. Se a pessoa diz que não é nada, mas sempre que alguma coisa dá uma concretude a isso, ela se ofende, porque ela se acha muita coisa, ela não se acha nada, não é? Isso é uma falsa humildade, ou se não for, isso vai ser destrutivo para a autoestima dela e para o equilíbrio emocional. Mas então Paulo diz, embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Portanto, ele não é apenas o menor
dos apóstolos, ele é o menor de todo o povo de Deus, o menor dos menores dos santos. É a melhor tradução. Mas Paulo piora isso. Ele diz assim em 1 Timóteo 1,15: esta afirmação é fiel e é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Não é? Na verdade, a palavra não é negativa, a palavra que ele usa no original, porque ele usa protos, né, que significa: dos pecadores eu sou o mais proeminente. Então, ele, não é que ele seja o menor dos pecadores, na verdade ele está colocando ele como o maior de todos. O maior pecador, a gente pode também usar a palavra pior. Então ele está dizendo que ele é o pior. Então ele não diz apenas que é o menor dos apóstolos, ele não diz que é o pior dos apóstolos, ele continua e diz que ele é o pior de todo o povo de Deus. Ele não para ele, diz: eu sou o pior de todos os pecadores, dos apóstolos, do povo de Deus, mas de todos os pecadores. Você vê que ele foi talvez das pessoas mais usadas para a revelação de Deus no mundo, que são os apóstolos, para o povo da aliança, que são os santos, mas aí ele foi lá para o mundo e diz: eu sou o pior de todos os pecadores. Protos, não é? E alguém comentando isso colocou dessa maneira: olha, ele diz isso e isso é irreal. Na melhor das hipóteses, é irreal ou é patológico, ou não é verdade, é falso o que ele está dizendo, ele não se vê dessa forma, ou se ele se vê dessa forma, então é patológico, ele tem um sério problema psicológico para fazer essas afirmações, se ele acreditar que é verdade. Então para essa pessoa parecia ser as duas únicas opções. O cara é um hipócrita, dizendo que ele é o menor, que ele é o pior, que ele não é nada, e é mentira, não é verdade, é uma declaração vazia. Nós temos que ter cuidado, porque essa é uma acusação grave, mas que tem grande possibilidade de ser verdade muitas vezes. Nós podemos realmente num culto como hoje dizer: Senhor, minha vida é para Ti, Senhor, eu quero negar a mim mesmo. E em nenhum momento a gente se nega de jeito nenhum, em nenhuma relação, em relação a nada, nem a ninguém, nem a Deus. A gente sempre quer fazer a nossa vontade, e sempre que Ele é contrariado nós lutamos, ou podemos dizer: Tu és minha paz, Tu és minha alegria, Tu é meu tudo. E quando qualquer coisa é tirada de nós, esse tudo não é tudo, porque aí eu me sinto como se não tivesse nada, eu estou vazio, eu estou sem alegria, eu estou sem esperança. É óbvio que ele não era tudo. Então essa acusação, ela pode ser verdadeira. São declarações irreais, impensadas, não é? O que é óbvio não era o caso de Paulo. E essa pessoa diz: mas se é verdade, então é patológico. Se ele realmente se sente como o pior dos pecadores, o pior disso, como nada, então ele está doente na alma, né? Em vez de ser alguém que deva ser o nosso um paradigma para nós, é o oposto. Você vai dizer: esse cara é um doente, ele não tem nenhuma autoestima, ele não tem nada, como que ele vai enfrentar a vida? É o que essas pessoas vão pensar, por não compreenderem nada do Evangelho. Como que ele vai enfrentar a vida? Como é que ele vai se manter firme? Como é que ele não vai desmoronar, se é essa visão que ele tem dele mesmo? Então essas parecem ser as duas únicas opções para a mente natural no mundo ou na igreja, que tenha, estando na igreja, um vocabulário evangélico, mas não conheça o Evangelho. Então, se a gente examinar essas duas hipóteses que a pessoa deu, primeiro de tudo, vamos considerar a possibilidade de ser apenas irreal, que o apóstolo Paulo fala essas coisas, mas não é real na vida dele. Ele não se vê assim, não se sabe, não se sente realmente assim, mas ele fala essas coisas como muitas pessoas falam em cultos a respeito de Deus, coisas, declarações que não são verdadeiras e que são só declarações vazias. O que significaria, se você quiser olhar com bom olho quando aquilo é real, seria, a gente poderia chamar de um exagero piedoso. Ou seja,
apenas uma postura espiritual, não tem espiritualidade. Mas há um jargão espiritual, e eu repito ele nos cultos, e quem sabe nas minhas orações: Senhor, eu sou o pó, eu não sou nada, mas na verdade eu sou uma pessoa hipersensível, me acho muito importante, e o problema meu é que ninguém está me tratando com a importância que eu achava que eu tinha, nem Deus às vezes, né? E é claro que isso realmente é um problema na igreja cristã, não há dúvida a respeito disso, né? Você poderia chamar isso, eu já usei essa expressão, de palavra inflacionada, o que é um perigo. A gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente usa, porque a gente pode estar inflacionando palavras. Há pessoas que estão sempre falando sobre tudo é uma bênção, tudo é maravilhoso, e tem uma linguagem sempre triunfante, não é? Eu sou um grande pecador, tudo é grande, tudo é assim. Ontem eu experimentei um grande derramar do Espírito. Deus fez um grande mover, Deus trouxe um grande avivamento do Espírito. Inflação de palavras, não é? É muito e mas que não tem algo que sustente isso. Os óis e ais são grandes quando tem uma verdade profunda por trás. O apóstolo, por exemplo, diz assim: profundidade das riquezas, mas ele continua, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Aquele você vê, não é um vazio, mas a inflação de palavras e é muito parecido com a inflação real, se um país, em vez de economizar, ter metas de gasto, como qualquer família responsável deve ter, se ele gasta mais do que arrecada, ele vai ter que sempre tentar aumentar os impostos. Isso não é suficiente. Quando você gasta, ele vai começar a ter que imprimir dinheiro, não é? E você imprime muito dinheiro, eventualmente todo o dinheiro é desvalorizado, e chega uma hora, como você vê comum na América do Sul, na América Latina, né? Para comprar um café, o cara vai ter que levar um carrinho de mão de dinheiro, porque aquele monte de dinheiro não vale nada. A inflação fez aquela coisa que parecia ser o dinheiro suficiente de fazer alguém rico, não valer nada. O dinheiro cada vez vale menos. E você precisa de um carrinho de mão para comprar um pedaço de pão. E é exatamente o que acontece com esse tipo de exagero piedoso. Se o que você fez hoje foi um exagero piedoso, falou coisas para Deus, coisas grandiosas que não tinham lastro, como o dinheiro tem que ter lastro para que ele não perca o valor. Então você diz: eu sou o pior de todos. Às vezes isso é inflação de palavras, porque você não sente que é o pior, ou quando você sente que é o pior, você fica deprimido. Ou seja, você não pode estar falando isso com o lastro do Evangelho. Ou então você está sentindo a maior alegria do mundo. Mas não é verdade. Daqui a meia hora você vai estar para baixo. Ou esta é a melhor igreja, aquela é a melhor pregação que eu já ouvi, aquilo é a grande coisa que Deus está fazendo, esse avivamento é incrível, Deus desceu com grande poder. Às vezes tudo isso é inflação de palavras. Depois de um tempo, essas palavras vão valendo cada vez menos, porque a inflação, como o dinheiro que vai valendo cada vez menos, a inflação de palavras vai valendo cada vez menos. Se você falar assim: Jesus é minha paz, a paz dele enche meu coração, e as pessoas sempre veem você para baixo, a cada problema você não tem paz nenhuma, quando você falar que tem paz, aquela palavra perdeu o seu valor, ela sofreu uma inflação, ela não tinha lastro. A palavra ele é minha paz só tem lastro se realmente há uma paz em mim correspondente a ela. E o que acontece é que a palavra vai perdendo o seu poder. Quando alguém diz assim: Deus está me dando uma paz tão grande, tu não pensa, isso não quer dizer nada. Não é verdade. A palavra perdeu o valor, ela foi inflacionada, não é? E depois de um tempo que você usa muitas palavras assim, você vai precisar de um carrinho de mão cheio de palavras incríveis, apenas para atrair a atenção das pessoas. Porque dizer eu tenho uma grande paz já não tem muito valor. Jesus é tudo, não tem um valor. O culto foi tremendo, não significa nada.
Então, para você vai ter que pegar um carrinho de mão de várias palavras para tentar falar para as pessoas, e as pessoas ainda sabem que aquilo vale muito pouco, como aquele carrinho de mão de dinheiro, só dá para comprar um pão. Então, se você falar, esse texto me falou de uma maneira incrível, aquilo não tem um peso, né? Você vai ter que cada vez colocar mais palavras para tentar dizer o que tinha dito antes. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está inflacionando palavras. Ele está falando algo que não tem lastro na vida dele. O problema é que com frequência Paulo diz e mostra a profundidade considerada nessas declarações. Paulo não diz palavras vazias e nem que não estão de acordo com o que ele diz. Se ele diz que a paz de Deus excede todo entendimento, guarda o coração, olhe para o coração de Paulo no meio do sofrimento e veja se não tem lastro. Veja se o que ele falou na carta não é realmente o que ele experimenta. Nunca ninguém pode acusar o apóstolo Paulo de ter inflacionado palavras, de ter dito coisas que a vida dele, quando se deparava com oposição, crítica, sofrimento, morte, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, podia ser só inflação de palavras, porque nós podemos dizer isso num culto, botar num hino, mas e quando Paulo foi morrer? Realmente tinha lastro. Então a ideia de acusar Paulo, de que ele falava a palavra, eu sou o principal dos pecadores, e era só a palavra inflacionada, está distante da realidade, porque em tudo você vê um lastro na vida de Paulo para as palavras que ele está falando, e há uma profundidade e uma concretude nisso. Se você entrar no contexto e olhar e ver essas afirmações, cada afirmação do apóstolo Paulo está sempre ligada a todo tipo de exposições teológicas muito importantes que encontram lastro na vida do apóstolo Paulo. Portanto, essas palavras são pensadas. Paulo, ao contrário de estar usando palavras impactantes, ele está usando palavras com uma profunda teologia centrada no Evangelho por trás das palavras que ele usa. Essas são palavras que Paulo escolhe cuidadosamente. Isso não é apenas exagero da empolgação frívola e sem conteúdo. Para mim morrer é melhor estar com Cristo. Quando a morte chega, é verdade. Quero glorificar a Cristo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Não é inflação. Ou não tem minha vida por preciosa, contanto que eu possa cumprir o chamado de proclamar Cristo ao mundo. Você vai encontrar em cada uma delas lastro. Paulo não cuspia palavras, Paulo não falava palavras irreais, e sempre havia um entendimento profundo do Evangelho por trás de cada palavra que ele usava. Então você já tem que tirar, ao fazer de Paulo um estudo de caso, tirar qualquer ideia de inflação de palavras, de alguém que falava palavras, mas que escrevia cartas bonitas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossas mentes e corações, e a mente e o coração dele não era guardada por paz nenhuma, aquilo era só inflação de palavras. Então nós somos obrigados a tirar, porque você vai ver lastro na vida do apóstolo Paulo para todas essas palavras, e um cuidado a usar elas sempre com todo o arcabouço teológico centrado no Evangelho que sustentava as palavras. A outra opção é patológico. Então, se não é irreal, se o cara não diz eu sou um nada, e não é só inflação de palavras, ele está mentindo para ele mesmo e para os outros, então ele realmente acha que ele é um nada, então isso é patológico. Como é que alguém pode realmente ter uma autoestima, ter uma vida grande, se acha que é um nada? Isso é o oposto do que o humanismo secular diz, Então é patológico, alguém diz, e é exatamente disso que essa pessoa diz que não gosta mais do cristianismo. É uma religião do verme, ela diz, é uma religião miserável, é uma religião que diz eu sou pó, eu sou verme, eu sou miserável. Isso é patológico,
Tem um hino que diz assim: ele dedicaria aquela cabeça sagrada a um verme como eu. Essa pessoa diria: está vendo? Horrível, horrível. Quer dizer que eu canto, Jesus dedicaria a sua cabeça sagrada a um verme como eu. Não, isso é patológico. Ou o hino de John Newton: graça incrível, bondoso é o som que salvou um miserável como eu. Então, se isso não é inflação de palavras, miserável, então é patológico. Como pode ser saudável psicologicamente para John Newton achar que é um miserável? Então, essa religião do verme, dos desgraçados, alguém diz. Esse é o problema. Essa ideia de que todos nós somos pecadores, não apenas pecadores, mas pecadores totalmente corrompidos pelo pecado, que não há nenhum bem em nós, que não há nada que a gente possa fazer que seja bom realmente, e todos são perversos e nascem perversos. Esse ensino do cristianismo, que somos todos tão ruins, se isso não for inflação de palavras, então isso é patológico, isso é ruim, isso é muito ruim, isso é psicologicamente prejudicial, isso é psicologicamente destrutivo, isso destrói a autoimagem, destrói a autoestima, destrói a capacidade que você tem de enfrentar a vida. Isso destrói toda a confiança. Uma pessoa dessa não vai ter confiança para enfrentar a vida. Isso destrói o seu senso de quem você é, destrói a tua identidade, destrói a sua funcionalidade interna, a sua psicologia, destrói a tua ousadia, destrói a tua coragem, destrói a tua confiança, destrói o teu equilíbrio. Ou seja, ou é inflação ou é patológico. Destrói o equilíbrio, destrói tudo mais que forja o que o homem deve ser, a sua psique. Então muitas pessoas diriam: essa é uma das razões pelas quais, e essa pessoa disse, eu deixei a igreja, ou então a única jeito de eu ficar no evangelho foi misturar o humanismo secular, para falar coisas corretas nos cultos, mas aplicar na vida o humanismo. Então essa é uma das razões pelas quais eu não posso lidar com o cristianismo assim. E grande parte dos cristãos se reuniu aos domingos para cantar coisas sobre o cristianismo, só para viver o resto da semana pelo ensinamento do humanismo secular. Então, agora, se isso é verdade, a gente já viu que Paulo não era alguém que falava palavras vazias, que não tinha lastro. Então sobrou esse patológico. Se a pessoa realmente acredita que é o que ele chamou de teologia do verme, né? do nada, do miserável, do totalmente depravado. Então, se Paulo não está apenas sendo irreal, mentiroso, não é? Então ele é patológico. Mas essa pergunta aplica essas definições ao apóstolo Paulo, não é? Como é que essa pessoa vai ter coragem, capacidade? Porque isso é patológico, isso destrói. Então, antes de continuarmos e dizer, bem, obviamente isso é terrível, isso é psicologicamente prejudicial, isso destrói a autoestima, destrói tudo. Agora pergunte, olhe para Paulo: isso é verdade sobre ele? Se essa ideia, essa visão cristã, que uma autoimagem cristã inclui essa realidade, eu sou nada, eu sou mínimo, eu sou indigno, se isso é verdade, Paulo deveria ser o cara mais ineficaz do mundo, mais sem coragem, mais sem firmeza. Devia ser um cara hoje, e aparecesse um problema, ele devia ser outro, desmoronar psicologicamente, desmoronar porque ele não teria nenhuma base para confiança, isso afetaria Paulo assim, isso não deveria ter muita confiança, ele devia ser uma pessoa cheia de ansiedade, falta de confiança, falta de paz, falta de alegria. Mas é assim que o apóstolo Paulo era? Quando olhamos para a vida de Paulo, é isso que a gente vê.
Alguém que na hora que tudo ficava difícil não tinha paz, não tinha alegria, ia para o buraco, não conseguia lidar com as coisas difíceis da vida? Absolutamente não. A gente vê um homem, Paulo foi o líder mais ousado e corajoso que esse mundo já viu. Você pode pegar grandes líderes, mas eles tinham o quê? Poder, exércitos. Mas Paulo, nós podemos dizer que é apenas um pequeno punhado, se é que a gente pode botar essa quantidade de pessoas, não é? Só se você for muito generoso para achar um punhado que tem o tipo de poder e o tipo de autoridade e de ousadia e de falta de temor que o apóstolo Paulo tinha. Quer dizer, ele analisa um pequeno catálogo da sua própria história, ausentando muitas coisas que a gente mesmo conhece de outras partes e outras coisas que não vão estar em lugar nenhum, e ele diz: olha, eu fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte, repetidas vezes eu estive diante da morte, 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites, ou seja, corpo massacrado e alma humilhada, né? 3 vezes eu fui golpeado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus próprios compatriotas, perigos dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muito mais, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, a partir do 23. Bem, esse é o cara que, por aquilo então ser patológico, ele não ia ter coragem, ele ia ser frágil psicologicamente, não ia saber lidar com as durezas da vida, não ia poder ficar firme porque a autoimagem dele era péssima, se era verdade as declarações dele de que ele não era nada. Então alguém diz: bem, sim, mas esse é o problema das pessoas com uma falta patológica de autoestima. Às vezes sai pelo lado oposto, eles são destemidos, eles exageram, eles são imprudentes, eles precisam provar a si mesmos o tempo todo. Agora, eu desafio qualquer pessoa, eu não posso fazer isso no tempo que a gente tem aqui, para ler a vida de Paulo e enxergar qualquer uma dessas coisas. Esse homem, esse não é um homem com um desejo de morte. Paulo nunca pensou: eu quero morrer porque a vida é muito difícil. Nunca pensou isso. Ele nunca teve desejo de morrer porque a vida era difícil. Não é a maneira pela qual ele encontra escapes para a pressão. Eu queria morrer, queria sair desse mundo, esse mundo é horrível. Não. Quando ele fala sobre eu preferia partir e estar com Cristo, mas se estar na carne vai ser melhor, ou seja, eu pregando, apanhando, sendo preso, vai trazer mais, então eu quero ficar. Não há nada no apóstolo Paulo de querer uma fuga pela morte. Ele não tinha complexo de Marte. Ele também não é um homem com um complexo de Marte, porque às vezes, mesmo sendo cidadão romano, quando você lê o livro de Atos, ele é cidadão romano. Então, Paulo, ele tem um privilégio altíssimo em relação às pessoas da época dele. E ele é cidadão romano de nascimento, que dava um privilégio ainda maior. Ele tinha que sempre ser tratado de uma maneira muito especial em relação aos que não eram. Ele não podia nunca ser preso sem um julgamento, nunca, não é? Sob severas penas para quem fizesse isso. Às vezes, você vê que, na maioria das vezes, Paulo não fala nada a respeito disso. Ele é espancado, ele é preso, ele é jogado na cadeia, e ele nunca fala sobre... era só levantar isso para que as coisas tomassem um outro rumo. Mas você vê que, por exemplo, uma vez ele diz isso: não, vocês estão com problemas, vocês me prenderam, me bateram, e eu sou cidadão romano.
todas aquelas pessoas, aquelas autoridades estavam com um grande problema, porque a maioria delas sequer era cidadã romana, e que dirá de nascimento. Aí você fica pensando, todo mundo ficou com medo quando ele disse isso. Aí você pensa assim, por que Paulo não disse isso sempre? Se a vida dele era difícil, e só dele dizer que era um cidadão romano de nascimento facilitaria tudo, porque Paulo não fez todas as vezes, não levantou essa verdade em todos os lugares em que ele sofreu, porque Paulo vai usar isso se ele acha que isso vai ajudar a igreja ou não. Depende, ele via isso à luz do evangelho, não à luz de um privilégio que o livrasse de sofrer. Então, se Paulo percebesse que trazer a revelação às pessoas que ele era um cidadão romano fosse ser bom para o evangelho ou bom para a igreja, ele trazia. Se fosse só uma fuga dele mesmo dos problemas, ele não trazia. É por isso que ele não usava, é por isso que ele quase não usou, porque olhando as situações, ele achava que naquela situação não seria melhor para o evangelho ele trazer isso. Então Paulo não tinha desejo de morte, não tinha nenhum espírito abatido que quer fugir dos problemas através de partir. Mas ele também não tinha um complexo de mártir, não é? Então olha, aqui está um homem que diz: eu não sou nada. Agora, existe algo na carreira dele que você, no sentido bom, não inveje? Existe algo na carreira de Paulo que você não diga: eu queria ser assim? Existe um destemor maior que você já viu alguém diante da morte? Existe alguém que pode dizer com mais verdade: eu não tenho minha vida por preciosa, aprendi a estar contente em toda situação? Parece que ele tem uma vida psicológica de aço, não é? Parece que ele tem uma vida psicológica invulnerável. Quando ele diz: a paz de Deus guardará suas mentes e os corações, você não sente que a mente e o coração de Paulo são totalmente guardados por essa paz? Venha ter comigo rápido, Timóteo, porque eu não vou demorar muito. Se você demorar muito a vir, nós não vamos nos encontrar, eu já vou estar morto. Se você quiser, venha logo. Você já leu a última carta? Você não se sente profundamente tocado diante de várias marcas de caráter que você quer que seja desenvolvido na sua vida? Existe alguém nessa sala que vai checar a estatura do apóstolo Paulo? Você vai dizer que o que ele ensinava destrói alguém psicologicamente? Não deixa ela pronta para lidar com o sofrimento? Não deixa ela pronta para lidar com a morte? Não deixa ela pronta para ter contentamento em toda e qualquer situação? Você tem como olhar para a vida de Paulo e dizer: as declarações eram vazias, ou não eram vazias, era verdade, mas então era patológico, e ele tinha a sua alma destruída, e a sua capacidade de enfrentar dificuldades e coragem para enfrentar a vida destruída. Você não pode dizer nem uma coisa nem outra. Que mestre humanista secular você colocaria ao lado de Paulo durante a vida e na morte? Freud? Você pegaria o fim da vida de Freud e compararia ao fim da vida de Paulo? O que você veria? Mentes invulneráveis, corações prontos, capacidade de ter alegria em qualquer situação. Então você diz: bem, o que está acontecendo aqui? Eu vou dizer o que está acontecendo. Você não pode colocar o que Paulo diz sobre ser nada contra tudo o que a Bíblia diz. Ou Paulo diz sobre a dignidade do ser humano de sermos feitos à imagem de Deus, e o que a declaração dele é: o evangelho deixa você estar em lugares onde ele é totalmente inóspito para qualquer outra vida que não esteja realmente dentro do poder do evangelho, não é? Então não podemos simplesmente dizer para a pessoa: pegue isso, diga isso,
Paulo nunca está contradizendo nada que a Bíblia diz, o Evangelho, sobre o ser humano, sobre Deus. Então o que ele está fazendo? Bem, aqui está o ponto, né? Alguém diz, bem, talvez essa ideia de que ele não era nada, que ele era o pior dos pecadores, talvez ele não tenha prejudicado a autoconfiança dele, porque ele é um cara realmente que não dá para dizer que ele não tinha autoconfiança, firmeza, ele não era alguém frágil, psicologicamente não era nada disso, mas ele me prejudicou. Se ele não prejudicou ele, então ele prejudicou a mim. Talvez esse ensino não tenha destruído a confiança dele, a psique dele, mas destruiu a minha. E essa é a razão pela qual eu não estou do jeito que devia estar, e estou do jeito que eu estou hoje. E esse é o ponto. Então aqui está a resposta. O que Paulo diria se você dissesse isso para ele? Talvez, Paulo, esse teu ensino, as doutrinas que você ensinou não tenham machucado você, mas certamente me machucou. E Paulo diria, não, a religião me machucou. Você está enganado. Quando eu estava na fase que você está, quando eu era um fariseu, eu achava que eu era tudo. Eu achava que eu era o máximo. Eu achava que eu era o cara. Quando eu perseguia a igreja, quando realmente eu era dirigido por um senso de construir minha autoestima pelo meu currículo, pelo que eu fazia, quando eu era um fariseu e isso me impedia de dizer que eu era um nada, porque eu me achava o máximo, eu vivia assim. Para mim suprir a falsidade dessa verdade dentro de mim, eu tinha que sempre estar destruindo, caçando, disputando, comparando. Então, desde quando Paulo diz, eu não sou nada, ele está dizendo que há um valor nele, mas que não tem nada a ver com ele mesmo. Ele não está dizendo, eu não tenho a imagem de Deus, eu não sou nada, eu e uma pedra é a mesma coisa, eu e um cuspe é a mesma coisa, eu e um excremento. Não é o que ele está dizendo, porque o seu ensinamento é oposto a isso. Mas uma pessoa meramente religiosa, ela nunca pode dizer, ela não é nada, ela está tentando ganhar a sua salvação. Como é que ela pode convencer Deus de que ela deve ser salva se ela realmente se visse como um nada? A religiosidade, do ponto de vista humano, que é sempre fruto do humanismo, ela impede o homem de realmente poder dizer essas coisas, porque ela é exatamente a tentativa de mostrar que eu sou salvo porque eu me diferenciei das outras pessoas. Uma pessoa religiosa não se sente como nada, ela é um nada, mas a essência da religião humanista é que você não pode nunca admitir verdades negativas sobre você mesmo. É isso que faz pessoas às vezes sentar num culto e não querer ouvir nada negativo a respeito dela, porque ela vai se sentir para baixo, então ela está freneticamente por aí tentando convencer a si mesma e o mundo, e pior, a Deus, de que ela tem um valor em si mesma, que é alguma coisa. Uma pessoa religiosa exatamente igual a uma pessoa totalmente secular, ela não pode dizer eu sou um nada, em voz alta. Mas por que então há tanta fragilidade, há tanta dificuldade de lidar com a vida? Porque no fundo ela sabe que é. Em vez disso, eu tenho que dizer, eu sou alguém. O fariseu tinha que dizer, veja como eu obedeço à lei, veja como eu vivo uma vida de oração. Então você vê, isso é o aspecto religioso
do humanismo secular. É impossível. Veja como eu obedeço os 10 mandamentos, veja como eu venho à igreja, veja o que eu fiz, veja como eu sirvo as pessoas e me gasto para ajudar as pessoas. Olhe para a família maravilhosa que eu estou tentando criar, veja a boa família que eu criei. Eles estão andando freneticamente, tentando afirmar que são alguma coisa. Agora, a segunda coisa que Paulo fala então é chocante. Como eu disse, é como você sair do fundo do mar e subir rápido demais, formando bolhas, né, de nitrogênio espiritual no seu sistema. Porque do outro lado, Paulo diz assim: eu não sou nada. Mas ele repetidamente diz assim: cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deve levar a sua própria carga. Versículo 4 e 5. Todo lugar que Paulo diz uma dessas coisas, né, de verme, ele diz assim: eu sou o menor dos apóstolos. Mas no minuto seguinte ele diz: no entanto, eu fiz mais do que todos eles. Como por exemplo em 1 Coríntios 15. Em 1 Timóteo 1 ele diz: eu sou o pior dos pecadores. No entanto, ele diz: no entanto, eu sou um padrão. Paulo, que diz: eu sou o pior dos pecadores, ele diz: sede meus imitadores. Não é estranho? Não é estranho quem diz assim: eu sou o menor de todos os santos, sede meus imitadores. Eu vou imitar o menor, o que não é nada. Por quê? O que está acontecendo? Por que ele diz eu sou nada e diz me imite? Cada pessoa tem um enorme medo de não ser nada, de não ter nenhuma glória, de nenhum peso, nenhuma durabilidade. A gente viu isso 2 semanas atrás, né, falando sobre quenodóxia. Cada pessoa tem medo de não ser realmente alguma coisa, de ser nada. Então o que a gente faz? Tanto no mundo, a vida secular, quanto às vezes a vida na igreja, a gente tenta, como um louco, ser alguém e ser alguma coisa. Esse medo não consegue ser superado por nada. O cara que parece chegar ao topo, ele sabe que ele tem que lutar para continuar lá. Então, aqui está o que a gente diz: não eu. Eu fui criado numa pequena cidade onde todo mundo tentava se adaptar ao status, não é? Mas aí agora eu me mudei para uma grande cidade, ou então eu entrei numa universidade e eu me vi livre, não é? Daquilo. Não estou mais preocupado com isso porque eu estou tendo minha própria autoestima. Não é? Eu sabia que eu gosto de mim como eu sou, e aquela pequena cidade conservadora, enfim, mas agora eu estou na universidade e eu encontro pessoas que apenas me apreciam por quem eu sou. Não é verdade, não é? O que acontece realmente é que quando o Evangelho não forja nossas vidas, a gente sempre vai tentar se adaptar ao grupo onde a gente está. Por isso que tem gente que parece conhecer muito a palavra de Deus, parece que realmente entendeu o Evangelho, mas ele vai para uma outra igreja que ensina o oposto. Logo ele abraçou aquilo. Por quê? Porque aqui ele queria ser aceito e lá também. E quando você quer ser aceito tanto por progressistas como por conservadores, você vai ter que ser como eles são. O que está te movendo não é a verdade nem o Evangelho. A pessoa se morava numa pequena cidade, que todo mundo era muito conservador, mas ela queria construir autoestima pela aceitação das pessoas, então ela também era. Ela diz: não, mas agora eu fui para uma grande cidade, numa universidade, e agora eu sou progressista, né? Agora eu sou livre. Não, ele só está tentando agradar o público que está à volta dele agora. Ele quer ser aceito, não é? Então ele não foi para a universidade e agora pensou por si mesmo. Ele pensou junto com as pessoas que ele precisava pensar para ser aceito, para se sentir bem. Você vê que ele, na verdade, sabe que é um nada. Em cada lugar ele vai ter que abraçar aquilo que a elite, a gente pode dizer assim, né, do pensamento daquele lugar tem. Porque senão eu não vou ser aceito.
eu vou ficar escanteado de lado e eu vou entrar no buraco. Então você tinha um pequeno círculo conservador no qual você adaptava na sua cidade. Agora você vai para outra cidade e está na universidade e você tem um círculo liberal no qual você se adaptou para ser aceito. É a mesma coisa. Você vai ser sempre alguém que vai estar se adaptando ao próximo pensamento do próximo grupo, que vai fazer você tentar equilibrar sua autoestima. Então agora você se vestia de uma maneira, mas agora nesse outro lugar, na universidade, naquela cidade, você começa a se vestir diferente. Você quer se sentir um daqueles, você quer pertencer, e você continuou escravizado. Você saiu do conservadorismo pro progressismo, mas você continua escravo. Você estava lá não por causa de nenhuma verdade, né? Você estava lá porque você queria ser aceito, e agora você é totalmente diferente aqui porque você quer ser aceito. Acontece isso no mundo, acontece na igreja, né? de pessoas que diziam ter uma convicção bíblica, mas a convicção dela não era bíblica, era só aceitação. Se ela for para um lugar que é o oposto, logo ela vai estar dizendo o oposto do que dizia antes. Paulo diz: não se compare aos outros. Paulo diz: eu estou fora disso, eu estou totalmente fora disso, porque por um lado eu sei que eu não sou nada. O que significa dizer não sou nada? Significa que eu sei que eu não posso merecer minha salvação, não sou meu salvador, não há glória, peso, permanência, importância, currículo, não é? Justiça própria, não há nada em mim mesmo, há um nada no qual eu posso me apoiar. Significa que sem Ele eu não posso fazer nada. Então Paulo, ele faz essas declarações porque eu sou fraco. Muita gente corre para falar igual Paulo, mas é óbvio que a pessoa não tem o evangelho por trás das suas palavras, porque Paulo falou: eu sou fraco. Aí as pessoas: tá vendo, eu sou como Paulo, sou muito fraco. Não, mas Paulo falou assim: mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vê que ele pode dizer, no que diz respeito a ele, que ele é fraco, impotente. Mas aí você vai pensar: então se é assim, então com essa autoestima aí arrasada assim, ele vai só viver no buraco. Ele diz: não, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas você vê como isso, eu posso tudo dele, combina perfeitamente com eu não sou nada. Ele não diz: eu sou nada, e aí é fraco. Não, eu sou fraco em mim mesmo, mas eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Isso significa que eu estaria perdido, portanto eu parei de tentar em mim mesmo. Eu parei de tentar encontrar paz construindo uma autoestima baseada no que eu sou, porque eu sou nada. Parei de tentar encontrar confiança baseado numa autoestima elevada, inflacionada por eu dizer que eu sou tudo, que eu sou especial, que eu sou ótimo, porque eu basei toda a minha vida agora de que eu preciso de um Salvador, mas que esse Salvador é real. Então eu não sou nada, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Eu sou fraco, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui está a grande coisa. O que significa ser cristão? O que significa ser cristão é que você está finalmente disposto a admitir que não é nada. Não há nada do secularismo ateísta em você, e nem do secularismo religioso que gera fariseus, que dependem de construir sobre si mesmo alguma coisa, e não funciona. Quando você admite que não é nada e é levado a Cristo, quando ele diz: nada trago em minhas mãos, somente a cruz eu me apego, então o que acontece é que a justiça dele é transferida para a sua conta, verdadeiramente. O que acontece é que quando eu parei de tentar encontrar paz controlando as circunstâncias,
fingindo então de repente que eu não vou morrer e encontrar uma paz, eu desisti de encontrar paz baseada em mim e nas circunstâncias. Mas aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a minha mente e meu coração. Então o que significa que um cristão é somente um cristão, e somente um cristão verdadeiro pode ter isso, percebe que você não é nada em si mesmo e ainda é tudo em Cristo. É por isso que ele pode dizer: eu não sou nada, sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não posso nada. Deus está fazendo isso para mostrar a minha completa fraqueza, mas aí eu não sou um fracasso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que significa que você vê o seu nada e sua grandeza ao mesmo tempo, não é? Sou nada, mas tudo posso. Sou o maior dos pecadores, mas sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Então você vê que quando ele diz eu não sou nada, não é autocomiseração. Ele não sente pena de si mesmo, não está arrasado, ele não está cheio de ansiedade e nem de medo. Teoricamente, como aquela pessoa disse, o humanismo vai dizer, ele é uma pessoa que não teria confiança. Realmente ele não tem autoconfiança, mas ele é totalmente confiante. Todo mundo se muda de círculo para círculo quando o Evangelho não faz uma obra nele, e sempre ele quer se adaptar àquele próximo círculo, porque é como ele pode se manter mal e mal funcional no mundo. Então ele está sempre se comparando. Quando ele está no novo círculo, ele pensa: puxa, aqui eu sou uma pessoa. O cara está na faculdade, né? Ou então ele estava num círculo mais conservador, agora está num círculo mais progressista, estava numa igreja, está em outra igreja. Ele pensa: olha, ele começa a se comparar àquele novo círculo de pessoas. Ele pensa: eu sou diferente. Ele fica ansioso, ele fica com medo, então ele tem que se parecer cada vez mais com aquelas pessoas, para que ele diga que está se sentindo aceito. E quando sem o Evangelho, assim, uma pessoa diz que não é nada, ela vai ficar arrasada. Ou então quando ela vê que ela é totalmente impotente, ela fica sem confiança. Todo mundo está fazendo isso, a menos que seja Deus a sua única fonte de comparação diante de todas as coisas que estão diante de você. Se para você a única coisa que importa são os olhos de Deus, então se você está num círculo conservador ou liberal, não vai fazer a menor diferença. Se para você a única coisa que importa é a opinião de Deus, então não vai importar se você está no culto ou no trabalho. Se o amor de Deus é suficiente para você, você nunca vai fazer nada para ser amado por qualquer ser, pessoa, né? Grupo que o desonre. Se o julgamento de Deus é o único árbitro da sua autoimagem, então realmente você se torna invulnerável aos vários locais nos quais você vive e as várias situações nas quais você tem que viver, na saúde, na doença, na vida e na morte. Então quando Paulo diz assim, porque nós somos considerados o lixo do mundo, ele não está arrasado, ele não está deprimido. Muitas pessoas assim: eu me sinto um lixo, eu quero morrer. Você vê? Está dizendo a mesma coisa, mas sem o Evangelho. Eu me sinto um lixo, então minha vida não vale a pena. Paulo diz: nós somos tratados como o lixo do mundo, mas ele é uma rocha diante disso.
forte, ousado, alegre na tristeza. Caso contrário, você vai sempre olhar para esse grupo, para um grupo, e vai se sentir ou aceito ou um nada. Porque se você estiver dentro do padrão daquele novo grupo, você é alguém. Se não, você não é nada. E é por isso que quase todas as pessoas dizem assim: muito perigoso que o jovem vai para a universidade. Não há perigo nenhum, se houver evangelho. Mas se não houver, você sempre vai estar querendo cumprir o padrão das pessoas que naquele instante você quer agradar e ser aceito. Isso vale para a universidade, vale para uma igreja, vale para qualquer coisa. Porque não é... Se a verdade te dirige na igreja, ela te dirige na universidade, ela te dirige no trabalho e te dirige em todo lugar. Se não, em cada um desses lugares, você vai ter que se adaptar para ser aceito e se sentir melhor. Então os cristãos, há uma sensação de nada e uma sensação de grandeza. Há uma sensação cristão verdadeira. Ele pode declarar sobre ele mesmo que ele não é nada, mas ele não se... que ele é tratado como lixo do mundo, mas ele não sente pena de si mesmo. E nem isso destrói qualquer tipo de confiança, porque a confiança dele não era uma autoconfiança. Como resultado, se você não entende o evangelho, não entende a autoimagem cristã. Você vê, não há nada no mundo que possa criar essa autoimagem que o apóstolo Paulo tem. Você vai precisar do humanismo secular, e o que acontece é que você vai ter os mesmos resultados que o humanismo secular tem. Veja o que Paulo está fazendo. Ele diz: não sou nada, mas tenho orgulho de mim mesmo. Como assim? Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Ele diz: olha, eu sou o menor dos apóstolos, eu atingir mais pessoas do que todos eles. Ele diz: eu sou o pior pecador do mundo, mas me sigam, me imitem. Como você pode fazer isso? A autoimagem do mundo, o humanismo, fica totalmente sem norte aqui. Porque se eu sou o menor, se eu sou o pior, se eu não sou nada, então minha vida, a minha vida psicológica é totalmente frágil e destruída, sem força, sem capacidades. Então, antes de tudo, se alguém está dizendo eu não sou nada, normalmente alguém vai dizer para você não devia falar assim. Veja bem, a verdade é que sem o evangelho é impossível o homem. Sem a verdade do evangelho, você não tem força emocional para admitir o pior sobre você. É por isso que sem o evangelho, você jamais vai poder ser transformado pela Bíblia. Porque você não pode admitir o pior sobre você, porque você vai desmoronar psicologicamente. Só o evangelho te dá uma autoimagem baseada no evangelho, que você pode admitir o pior sobre você, para que haja correção e arrependimento, sem que isso te desmorone. Sem o evangelho, você tem que acreditar que você está bem, que você no fundo tem valor, que no fundo você é importante. Sem o evangelho você tem que fazer isso, porque se você não viver com esse conjunto de mentiras, você simplesmente não consegue viver. Mesmo com esse conjunto de mentiras, você vai viver quase sempre no buraco e poucos momentos em que você deixa aquela mentira parecer verdade, né? Principalmente quando está com todos, com as outras pessoas. Então, sem o evangelho você nunca tem coragem para ver o seu pior. Você vai criar racionalizações, distúrbios, você vai ter uma desculpa para o seu temperamento, você não vai poder dizer o que ele é de verdade, porque tua confiança vem dessas coisas a respeito de você. Por outro lado, quando alguém diz Deus está trabalhando através de mim, como Paulo está dizendo, imite-me, o tipo de autoimagem mundana, extravagante diz: olha, você não deve falar assim, isso não é certo. Você nunca
será capaz então de se deleitar com a grandeza que está sobre você, sem se comparar. Paulo diz assim: no entanto, você deve orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Ou seja, ele está dizendo que você pode ter uma visão da grandeza que está em você, não por comparação com outras pessoas. Não tem nada a ver com isso, esse senso. Por isso ele podia, comparado com o mundo inteiro, achar que ele era um lixo e ele estava bem. Você pode fazer isso porque você pode admitir seu nada apenas com o Evangelho. Sem o Evangelho, admitir seu nada é tudo que o homem não quer, porque ele sabe que ele é um nada esquecível nesse mundo. Martinho Lutero coloca isso perfeitamente em seus comentários sobre a Carta aos Gálatas, que é uma das obras mais importantes de Martinho Lutero, da igreja, né? Ele diz que é assim que um cristão pensa de si mesmo. Lutero diz assim: então agora nós podemos certamente pensar, embora eu ainda peque, não me desespero, porque Cristo vive, que é tanto a minha justiça quanto a minha vida eterna. Nessa justiça eu não tenho pecado, nem medo, sem consciência culpada, sem medo da morte. Eu sou de fato um pecador nesta vida, mas em minha própria justiça, mas tenho outra vida e outra justiça que não tem nada a ver com a minha vida, que está em Cristo, o Filho de Deus, que não conhece pecado ou morte, mas é a justiça eterna e vida eterna. E o poder da graça opera poderosamente no meu coração. Então, aplique isso, porque nós temos que encerrar. Aplique mais isso ao seu próprio coração. Primeiro, se você é cristão, não acha que, apesar de crer no Evangelho, está preso, às vezes, entre as duas coisas. Não abraça o humanismo, mas mistura ele. Enquanto alguém se vê assim, quando ele está em meio a problemas, críticas, etc., não há força emocional, não é? Porque você está esquecendo o Evangelho, e a sua força emocional, ou a sua segurança, ou a sua paz dependia de como você se sentia em você mesmo, por você mesmo. Então você passa à noite se virando na cama, você está sempre se sentindo um pouco deprimido, mas não pode ao mesmo tempo admitir que você é um nada, porque isso te deprime mais ainda, não é? Você não pode. Por outro lado, realmente você não está também se regozijando com uma alegria indizível e cheia de glória, porque você não consegue ver que em Cristo você é tudo, não é? Você se perdeu, não é? Mas isso não acontece quando você tem os seus olhos em Cristo, realmente, como Paulo, que ele pode falar o que ele fala sem ser palavras vazias e sem ser algo patológico que tira a confiança, a força, resistência. Porque Paulo via que Cristo perdeu o Pai e perdeu tudo por causa dele na cruz. Mas você nunca será capaz de admitir o seu nada, a menos que você veja a grandeza de Cristo que está sobre você agora. Essa é a alegria na aflição, porque você vê que ela não está localizada em mim. Essa é o poder emocional e espiritual, porque ele diz: olha, eu sou fraco, mas eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Se eu não posso, se não é a realidade que eu posso tudo nele que me fortalece, admitir minha fraqueza vai me deixar pior. Então eu não posso. É por isso que o ser humano, tanto o humanismo que forja uma religiosidade humana, quanto o secular, ateísta, está na mesma prisão. É claro, você nunca pode apreciar a grandeza a menos que finalmente você admita: eu não sou nada em mim. Você só vai poder dizer que Cristo é tudo em você quando você puder dizer: eu não sou nada de verdade. Por isso que ele diz: você pode se gloriar, ou, como eu disse, sentir orgulho em você mesmo,
sem comparação com ninguém, porque você vê que não tem nenhuma relação com como o homem faz isso, o homem natural. Você está livre de comparação, mas também está livre de vitimização. O dizer eu não sou nada não é vitimismo, não é autocomiseração, não é algo que vai me deixar num buraco, sou nada, não é? Pelo contrário. Então, aqueles de nós, e muitos de nós eu acho, que estão no meio disso, sempre se sentindo menosprezado, sempre magoado nos sentimentos, nunca se viu como realmente um cristão se vê. Ele não pode lidar com o fato de que ele é um nada, porque Cristo não é tudo para ele. E sua autoimagem ainda é baseada nele mesmo. Para quem está neste mundo, parece que realmente só aquelas duas opções que o humanismo dá é real. Ou a pessoa está falando mentiras, é ufanista quando diz as coisas que diz, em Cristo eu tenho a paz e tal, o cara não tem nada, é tudo coisa só do culto. Ou então é patológico, ele diz que não é nada, se sente o nada e não tem então força e fica no buraco. Você que só é cristianismo pode colocar nesse lugar que é único, e é uma das coisas maravilhosas disso. Então, como nós temos progresso, o cristão deve ver o progresso em sua vida. Todo mundo diz, o apóstolo Paulo diz, todo mundo tem uma carga, não é? Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deve levar a própria carga. Uma carga não é o mesmo que o fardo, não é? A palavra carga, se a gente pudesse botar uma palavra bem atual, a gente vai dizer uma mochila, não é? Significa que quando eu me torno cristão, você se torna cristão, e nos vemos em Cristo, e somos realmente, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Nós carregamos nossa própria carga, não é? Isso significa que todos nós entramos com um conjunto diferentes de experiências, oportunidades, falhas, fraquezas, e recebemos coisas diferentes de Deus na vivência do seu reino. E também cada um de nós começou de um lugar diferente. É fato de que todos nós não começamos do mesmo lugar. Tivemos pais diferentes, criações diferentes, fomos sendo desenvolvidos de uma maneira diferente. E quando nós somos chamados, eu não posso dizer que estava no mesmo lugar que o apóstolo Paulo estava, de maneira mais um foco mais reduzido. Nunca fui fariseu da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Talvez Paulo teria que lutar contra aspectos da vida do homem sem Deus que eu nunca conheci, não é? Cada um então teve a sua própria vida, experiência de vida, mas todos são capacitados a avançar, crescer, levando a sua própria carga. Não comparamos sequer essa carga com a das outras pessoas. Comparamos nós, diante do Evangelho, olhando para Deus em Cristo, conosco mesmo, e podemos ver crescimento. O fato é que, é óbvio que eu posso crescer muito e estar muito distante do que é o apóstolo Paulo, mas é da onde eu saí, e como Deus está fazendo as coisas na minha vida. Talvez o apóstolo Paulo saia de um lugar e cresça 50% do que ele era, e eu também. Isso não quer dizer que a gente vai estar no mesmo lugar, porque cada um está levando a sua própria carga, cada um está enfrentando vitoriosamente as lutas que o seu próprio quinhão lhe deu, mas é suficiente para todos, em qualquer situação, em qualquer lugar. Então, como a autoimagem do Evangelho, a igreja deve ser o lugar
mais sem comparação de todos os tempos. Não é? Você se compara a si mesmo. Você tem microculpa, porque você sempre vai sentir que você poderia crescer mais do que está crescendo. Mas você nunca vai ter macroculpa, porque você sabe que o tesouro é Ele, é a obra dele. Nós devíamos ser o lugar, então, mais sem comparação, porque as bases que formam a nossa identidade, a nossa forjam a psique, não fluem das comparações. Se Paulo se comparasse a mim, ele ia achar que não precisava mais crescer. Mas Paulo diz: eu prossigo para o alvo. É óbvio que Paulo está olhando para ele mesmo, em relação ao que o Evangelho é. Então ele diz: eu tenho que avançar, eu tenho que ir em direção ao que foi proposto. É óbvio que se ele se comparasse, ele ia dizer: eu sou um gigante, tem que avançar nada, está todo mundo lá atrás, eu posso ir devagar agora. Mas ele não estava se comparando com ninguém. É quase pior ter entrado no meio do cristianismo quando alguém não entende o Evangelho. As armadilhas parecem mais duras de escapar. Se você se envolveu com o cristianismo o suficiente para conseguir saber o que fazer e o que não fazer, e isso é tudo, então nós ficamos mais miseráveis. Se nós nos envolvemos com o cristianismo o suficiente para entender as armadilhas, apenas para acharmos que o Evangelho não é suficiente, então, se eu fico consciente de que o diabo ruge como um leão, mas eu não conheço o Evangelho suficiente que resiste Satanás, se eu tenho 1000 desculpas, não resisti, não, então eu fiquei pior do que estava antes. Era melhor não ter consciência do leão que ruge do que ter e não ter consciência do Evangelho que capacita para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se eu conheço o Evangelho para achar que eu sou fraco, mas não conheço, eu posso tudo naquele que me fortalece, então eu estou numa situação pior. As mentiras que eu contava para mim mesmo vão funcionar menos, e eu vou viver sempre no meio do caminho, nem lá como o mundo vive, no seu humanismo insuficiente, deprimente e desesperador, já que a morte se aproxima numa velocidade de 24 horas por dia para cada um de nós. Então qual a alternativa? Bem, quando eu chego perto de Deus e de todas essas coisas, há pessoas que se sentem cada vez mais mal. Há pessoas que não gostam de um sermão porque ela se sente mal. Quando o sermão expõe sua fraqueza, ela se sente mal. Quando o sermão expõe sua incapacidade, ela se sente mal, porque ela só consegue derivar algo bom de se sentir capaz de alguma coisa, de se sentir forte. Então, se eu me sinto realmente como um nada, mas Cristo não é tudo, então é uma desgraça. Você diz: bem, eu sei que existe um Deus, eu sei que Ele me ama, mas o problema então é o pior dos mundos, porque você vê que essa pessoa não consegue ter o Evangelho aonde ele nos leva, construindo uma identidade em Cristo. E Alasdair MacIntyre, um filósofo moral importante, e tal, ele construiu toda a obra dele, e ele diz que não há como julgar o bem ou o mal, exceto por meio de um propósito. Ou seja, uma coisa só é boa se tem um propósito. Se não tem propósito, aquilo não pode ser dito ser bom ou mal. Se você vai dizer que o martelo é bom, é porque você sabe que ele é para martelar prego. Se você não souber, você não tem como dizer se aquilo é bom ou mal, porque você não sabe para que aquilo serve. Se você só pode dizer se o relógio é bom ou mal, se você sabe que é para marcar horas. Se você achar que ele é para outra coisa, você já não pode dizer. E
Se nós não encontramos o propósito da nossa vida em Deus, nós estamos no escuro. Nós dependemos das comparações e de mentir para nós mesmos para poder viver miseravelmente nesse planeta que se transforma então naquela sala, naquelas celas daqueles condenados à morte que estão esperando ser executados. Então, sem Deus, você é nada. Quando você vê Deus, você vê que você é completamente nada. Mas sem Deus, você é literalmente nada mesmo. Com Deus, você é nada em si mesmo, mas é tudo em Cristo. Você está dizendo que existe um lugar que pode sequer começar a construir a autoestima verdadeira, a não ser o Evangelho, onde eu posso ser nada e aí sim ser algo. Então o seu problema é que você entrou no meio do cristianismo apenas o suficiente para ver o que você já podia perceber, se fosse honesto, fora do cristianismo, que você não é nada. Mas o cristianismo não trouxe nada para esse seu nada. Agora você está fora. A única razão pela qual você não sabe que é um verdadeiro nada é que você não está pensando. O homem lá fora, ele tem que cada vez pensar menos na morte, menos nas coisas. Cada vez ele tem que se encher mais de entretenimentos e dizer todo dia para ele que ele vale alguma coisa, porque ele não tem nada. Mas quando nós chegamos ao Evangelho, você vê que é o único lugar que você tem uma base para a verdadeira solidez da alma. Então o apóstolo Paulo pode dizer: eu não sou nada, sede meus imitadores. Eu sou fraco, mas posso todas as coisas. Eu nunca me comparo com as outras pessoas, mas eu prossigo para o alvo. Eu olho para mim mesmo, olho para o propósito de Deus. Eu nunca avalio o meu avançar pelas outras pessoas. Cada um partiu com sua própria carga e deve levar ela, e deve ser impulsionado por esse poder para frente e para frente. Então você vê Paulo escrever essa carta para uma igreja e está dizendo para eles: vocês nunca vão ter a psicologia correta do coração de vocês, a autoimagem correta, se o Evangelho não der isso a vocês. E porque não deu, vocês aí na região da Galácia mudaram o Evangelho em outra coisa. Vocês estão indo para onde eu estava quando era um fariseu. Esse é o lugar errado. Sair do Evangelho e abraçar qualquer naco do humanismo para tentar se encontrar é finalmente se perder, e se perder para sempre.